armadilha. Em Mateus 22, nós encontramos o registro de que, em pelo menos 3 momentos diferentes, grupos de pessoas se uniram para tentar armar uma situação a fim de que Jesus caísse nela. No primeiro momento, nós vemos uma associação entre fariseus e herodianos, que a propósito eram basicamente inimigos, já que tinham opiniões contrárias em relação à dominação romana, mas que para apanhar Jesus numa falta, mesmo assim eles se uniram e propuseram uma questão a Jesus envolvendo o imposto, a qual Jesus saiu de forma brilhante. Depois nós vemos os saduceus, que eram um grupo político e religioso daquela época, e que propõem a Jesus uma questão em relação a como seria a condição de alguém no mundo pós-morte e numa vivência da ressurreição. E Jesus também explica de modo primoroso. E depois ainda vem um fariseu, conhecedor e praticante zeloso da lei, que propõe a Jesus uma pergunta de que entre todos os 613 mandamentos da lei, qual seria o maior deles? E Jesus, de maneira imediata e sem pestanejar, responde àquele homem. Mas a gente fica pensando nessa situação de que estas perguntas que foram feitas a Jesus não eram com a intenção de aprender, mas eram com a intenção de apanhar Jesus em alguma falta. Todos estes questionamentos apresentados ao Mestre eram maliciosos e alguns eram verdadeiras armadilhas, pois qualquer que fosse a resposta dada por Cristo, ele seria pego numa falta, fosse por um grupo, fosse por outro. Isso nos faz pensar que muitas vezes nós vivemos rodeados de pessoas que por diferentes motivações, sejam elas a inveja, o orgulho, o ciúme, a arrogância, seja às vezes a ganância, a maldade ou até mesmo uma intervenção e atuação do próprio inimigo, podem tramar algumas situações para nós, colocar diante da gente uma armadilha, provocar uma situação para que a gente caia, para que a gente falhe. Enfim, pessoas que querem ver o nosso mal e provocam situações para que a gente pratique o mal. Mas nesse texto nós vemos que com a sabedoria divina é possível atentar para estas armadilhas, percebê-las antes de chegarmos a elas e sairmos de maneira satisfatória e brilhante dessas situações. Foi isso que aconteceu com Jesus e é isso que pode acontecer conosco também. Portanto, ao estar diante de uma armadilha que alguém colocar diante de você, eu espero que você tenha a sabedoria vinda de Deus para se sair muito bem dessa situação. Vamos orar? Nosso Deus, nós sabemos que habitamos num mundo onde existem muitas pessoas más e que com más motivações elas podem tentar nos prejudicar de alguma forma. Mas queremos te pedir, ó Deus, sabedoria para detectarmos estas situações que nos forem armadas por pessoas que não querem o nosso bem e que de maneira muito coerente, de maneira decisiva e decidida, nós possamos nos sair muito bem de eventuais armadilhas que possam provocar para nós. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.